Boa tarde para você, Vanilson, né? Boa tarde para a galera que está entrando aqui na nossa prosa dessa tarde. A gente vai tentar aqui, durante essa hora e um pouco mais, prosear um pouco sobre a vida, prosear um pouco sobre essa situação específica que nós estamos vivendo no mundo, né? E também no nosso país, aqui no nosso Rio Grande do Norte. E aí, Vanilson vai trazer um pouco da sua experiência de vida. Eu também vou estar aqui me afetando nessa prosa, colocando também um pouco das minhas experiências, das minhas vivências. Vanilson, todo mundo consegue ouvir o Vanilson? Oi. Melhorou o áudio só, mas a imagem está travando ainda. Só a sua imagem está travando, o pessoal está falando, mas a gente está te ouvindo. E aí vamos... Ok. Tem algum problema para você fazer a live assim? Nenhum. Tranquilo. Você está conseguindo me enxergar? Tô conseguindo. Pronto. E a gente vai tentando, acho que a internet vai colaborando com o passar do tempo. É muita gente usando a internet nesses dias, né? E aí o colapso consegue acontecer também aqui na internet. E aí, por enquanto que as pessoas vão entrando, Vanilson, antes de começar a nossa prosa, eu vou bater aqui o violão um pouquinho, tocar uma canção, para que a gente possa se inspirar através da musicalidade, para a gente prosear, tá bom? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Conhece essa, Vanilson? Conhece essa música, Vanilson? Conheço. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Viu, Raul? Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando minha maluquez, controlando minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Viva o Raul! Ô, Vanessa, sua imagem já tá um pouco travada aqui para mim, mas a gente vai prosear, isso é a vida, né? A vida tem essas contingências e não seria diferente aqui na internet, né? E aí... O importante eu acho que a imagem é o de menos, né? O que importa é o conteúdo. Eita, você é um poeta da vida. E eu tô aqui para aprender com essas prosas que você tem aqui nos compartilhar nessa tarde. E aí, para a galera que está chegando, né, só explicar esse projeto. Esse projeto iniciou a partir de uma conversa informal entre amigos, né, que se disponibilizaram a prosear sobre a vida, prosear sobre as vivências, prosear a partir da sua experiência pessoal e a gente construir aqui um diálogo e aí sínteses e construir conhecimentos, né, de uma maneira solidária, de uma maneira dialética, de uma maneira a partir do encontro, né? E aí eu sou o João Costa, sou formado em psicologia, né, tenho a psicologia como formação,
Estou aqui no interior do Rio Grande do Norte, especificamente na cidade de Caicó, né, nesse momento de isolamento, distanciamento social. E hoje tenho a oportunidade agora de conversar um pouco com o Vanilson e todos vocês que estão aqui nos acompanhando por essa live, tá bom? E aí, Vanilson, para a gente começar a nossa prosa e eu passar a bola para você, acho que você pode iniciar falando, Vanilson, quem é Vanilson na vida, ou melhor, quem está sendo Vanilson na vida, quem é Vanilson nessa arte de viver, para a galera que não conhece e conhecer agora. Então, boa tarde a todos e todas, né? Quem é Vanilson Torres, né? Quem foi e quem é? Primeiro começar com o Paulo Freire, né? Quando ele diz, aos esfarrapados do mundo, e ao que com eles se descobrem, e descobrindo-se com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. E eu creio que é mais ou menos isso, né? O que aconteceu na minha vida, porque eu passei 27 anos da minha vida nas ruas de Natal, né? Fui para as ruas de Natal com 12 anos, vindo de um falecimento da minha mãe, do meu pai juntando-se com a madrasta indo nos levando para morar em São Gonçalo do Amarante. A madrasta realmente era uma madrasta, porque nos oprimia, e meu pai batia em mim. Então, com 12 anos, eu decidi, num dia de domingo, vir embora para as ruas de Natal, buscando, entre aspas, a liberdade. E morei durante 27 anos nas ruas de Natal. Em 2012, tem um evento na Praça Augusto Severo na Ribeira, que se intitulava População de Rua, Vivências de Rua, Somos Invisíveis para Você. Nesse período, eu frequentava o albergue municipal de Natal para pessoas em situação de rua. Lá houve uma eleição, né? Uma eleição para escolher no tempo da campanha eleitoral de 2012. Houve uma eleição para escolher o prefeito do albergue de Natal. Mas qual era a ideia da equipe técnica? Era mostrar que a população em situação de rua, ela sabe escolher seus representantes, ela é cidadã e cidadão. E aí lançou-se essa campanha em uma brincadeira, mas que se tornou muito sério, e uma coisa muito séria. E aí, a partir dessa campanha, a partir da eleição, porque houve eleição, eu entrei no Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Essa campanha teve santinho, teve debates, tinha assessores, teve gravação. Nós fizemos o nome do nosso partido, que era o PAF, Partido Albergue Feliz. Nós fizemos o slogan, Natal tem jeito, Vanilson prefeito. Nós também fizemos, o nosso número era o 21, porque o candidato era o 12, o número de Carlos Eduardo, e fizemos também uma paródia intitulada Vote e Acerte, em alusão a Moranguinho do Nordeste. E em 2012, chega Maria Lúcia Santos Pereira, a qual eu vou falar um pouco mais na frente, e nos convida para ir para esse evento Vivências de Rua. Eu não conhecia meus direitos, não sabia nem quem eu era, mas já tinha dentro de mim algo que dizia que eu devia lutar, poderia lutar por meus direitos. Chegando naquele dia na praça, no dia 23 de outubro de 2012, eu pedi para cantar essa paródia, a qual eu vou cantar aqui para vocês, né? É uma paródia da nossa autoria, que chama-se Vote e Acerte. Ao terminar a paródia, eu continuo na história, porque a nossa história começa aí na luta por direitos sociais para e com a população em situação de rua de Natal. E do Rio Grande do Norte. A minha companheira canta só um pouquinho, porque ela já foi tão cantada, tão recitada, que as pessoas que já ouviram dizem, não, tá bom, não cante mais. Mas é interessante, ela disse que é muito longa, minha companheira, mas é interessante dizer, por quê? Porque de uma brincadeira nasce uma luta. De uma brincadeira, entre aspas, de uma atitude de uma equipe técnica, de um serviço assistencial, nasce uma luta que tem história, que hoje está construindo a luta pela população em situação de rua de Natal e do Brasil. E a paródia começa assim. Estava indeciso quando ele apareceu. Vanilson, perfeito povo, o escolheu. O povo de Natal já sofreu demais. Essa é a hora de correr atrás. Essa é a hora de correr atrás. Essa é a hora de correr atrás. Você só sofreu porque você votou na pessoa errada, no mau gestor.
Muita gente fala, eu não voto mais. Vote consciente, você é capaz. Eu digo que o voto significa para mim. Ele pode mudar o Brasil e o Nordeste. Exerça seu voto, vote em quem merece. Apesar de existir 7 bilhões de pessoas na Terra, sem o seu voto o Brasil enterra. Ai, vou votar, ai, vou votar. 21 para mudar. E a partir de cantar essa paródia, a Maria Lúcia Santos Pereira diz: o Rio Grande do Norte vai ter que escolher um representante para representar a população em situação de rua no curso de formação de lideranças em Brasília, no dia 10 de dezembro de 2012, pelo DAGEP, o finado DAGEP, que é do Departamento Estratégico Participativo do Ministério da Saúde. E lá ia eu, no dia 10 de dezembro, nunca tinha tido nenhuma bicicleta, estava indo de avião, juntamente com Garibaldi Alves Filho, Zé Agripino, nossos representantes, né? E só ali eu dei conta de que aquilo não tinha sido uma brincadeira. Ali era algo prescrito nas estrelas, prescritos em qualquer crença que a gente possa ter, mas que era algo que estava começando e que talvez não tivesse fim diante da complexidade que é lutar pela população em situação de rua. Eita, que massa, Vanilson, ouvir um pouco desse início, né, e da sua vivência, né, da sua história, que nós sabemos aqui que é o resumo do resumo do resumo, mas, assim, particularmente eu fico muito, sei lá, afetado, né, pela disponibilidade, né, enfim, saber que houve um dia profissionais que sensibilizaram e promover, né, o empoderamento social, e aí você foi envolvido por esse empoderamento, e aí é a arte, né, da sua vida, da sua vivência, né, é um cara que eu conheço, a gente vai falar um pouco como a gente se conheceu, né, e é a importância, né, da gente que está na militância, que está lutando por uma sociedade mais solidária, a gente ser sempre esse cri-cri, né? Críticos e criativos, se usar da arte, se usar do poema, do rap. E que massa saber, né, que você traz assim, o lugar de fala, né? O lugar de uma pessoa que teve a experiência, né, de estar em situação de rua, e aí, hoje, a partir de uma política pública, a partir do movimento, né, que está em movimento, que precisa que as pessoas da sociedade possam enxergar, e aí saber que existem milhares ainda de brasileiros e brasileiras em situação de rua. E você vai falar também um pouco aqui, daqui a pouco, sobre esse movimento. Mas desde já, eu quero dizer que me sinto muito alegre de estar podendo prosear com você sobre a sua história de vida, tá bom? E aí é algo que a gente não encontra nos livros, pô. É algo que a gente encontra assim, no encontro, mesmo que distante, mesmo que nesse momento de isolamento social. Eu posso dizer que, sei lá, uma alegria toma conta de mim em saber que existe um cara, né, que acredita a partir das suas vivências, que pode lutar, né, e que pode crescer e transformar o seu redor. E aí uma pergunta que eu te faço a partir, e aí fique muito à vontade, é uma prosa aberta, né, sem se preocupar com protocolo, com rigidez, a gente vai proseando, assim, tocando a bola, né, como futebol, é algo tão nosso. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, se você se lembra, como é que foi que a gente se conheceu, você lembra? Como é que foi que esse laço de amizade se iniciou, foi aonde? Rapaz, eu vou ser sincero, são tantas emoções e tantos encontros, né, de guerreiros e guerreiras na vida que eu realmente não lembro, mas eu tenho uma pista. Creio eu que foi lá em Mossoró, né? Lá no Fondix, né? Com a Lohane Solano, né? Que a gente se conheceu. E você falou um pouco sobre você, que também estava nessa luta junto à Pop Rua. E aí a gente se integrou, né? Nos unimos, assim, mesmo distantes, não pela pandemia, mas pelos quilômetros, e começamos a dialogar e iniciamos essa luta também em Caicó, que está um pouco difícil, mas que se fosse fácil não seria luta, né? Então, acho que foi isso, e você pode até contar mais sobre isso, porque você lembra mais, que eu também, diante da rua, a gente fica um pouco também
com sequelas, né? Nas memórias, mas a gente nunca esquece que lutar é preciso. Perfeito, Vanilson. Pô, enfim. Então, a gente se conheceu realmente, foi lá no Fundips, em Mossoró, né, no país de Mossoró, foi um encontro que nós estávamos lá discutindo saúde, né, a relação de saúde com saberes populares, né, é um fórum que acontece em Mossoró, um fórum nacional que acontece anualmente, e eu tive a oportunidade de me aproximar, né, de você, e ali a gente trocar ideias e aproximar esse laço, né, já que nós temos horizontes semelhantes, né, e a gente está aí construindo cada vez mais esses horizontes semelhantes. E aí, Vanilson, gostaria que você falasse um pouco aí também agora sobre como é que tem sido para você esse momento, né, dentro do movimento da população em situação de rua, o que é o movimento. Acho que você pode começar apresentando para a galera que não conhece ainda o que é o movimento da população em situação de rua e qual o significado desse movimento para a sua vida. Beleza, então, esse movimento, ele surge em 2004, né, após o massacre da Praça da Sé em São Paulo, dia de 19 a 22 de agosto, onde 7 pessoas foram brutalmente assassinadas. Com um ano, uma das testemunhas também foi assassinada. Então, esse movimento ele surge de pessoas que moraram nas ruas, ou que tiveram vivência de rua, porque eles, naquele tempo, em 2004, que eu só entrei em 2012, em 2004 a galera disse, olha, ou nós nos organizamos, ou seremos exterminados todos os dias. E aí se juntou-se São Paulo, começou em São Paulo e Minas Gerais. Mas eu também gostaria de contar um pouco dessa história de forma poética, até porque o nome do programa é Prosas e Poesias da Vida, né? Então, assim, podemos contar em forma poética que nós também fizemos uma poesia, porque, para quem não sabe, a população em situação de rua ela é muito poética. Ela tem a arte nas suas veias. Então, assim, fizemos um poema Dia de Luto, mas também de luta, que conta um pouco da história do início desse movimento. E ele começa assim. No dia 19 de agosto, no dia 19 de agosto de 2004, um triste fato ocorreu. 7 pessoas em situação de rua na Praça da Sé morreu. Brutal e covardemente, sem dar nenhuma defesa, mataram 7 brasileiros que viviam na incerteza. Na incerteza de um dia que ainda ia raiar, mas vieram os meliantes para suas vidas ceifar. Após aquela macabra noite, algo começou a mudar. Surgiu um movimento de rua por seus direitos lutar. Começou em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Hoje estamos em 19, na luta por direitos sociais. Mas não pense que é fácil, o massacre continua, quando é negado direitos à população de rua. Alguns estados conquistaram direito à saúde, trabalho e até habitação. Porém, em outros lugares, inclusive em Natal, é negado até dormir no chão. Por isso, sigamos na luta, porque nesse país nada é de graça. Se não temos moradia, vamos ocupando as marquises, os viadutos, as praças. Dia 19 de agosto é o dia de luto e luta do povo da rua. Nós não vamos nos calar jamais. Nossa luta continua. E aí, só fazer aqui uma questão. A gente não fala mais população de rua. Eu falei no poema, porque está no poema e a poesia ela é aberta para falar à vontade. Mas hoje a terminologia é população em situação de rua, porque se houver políticas públicas, com certeza essa população tende a sair. Então, nós hoje estamos em 19 estados, né? O Rio Grande do Norte, eu acho que foi o 10º a entrar, entramos em 2012, mas nós estamos hoje em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiânia, Goiás, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Acre. Eu acho que eu esqueci algum, mas Alagoas também, Alagoas, a minha companheira aqui lembrou, que é a minha guerreira, Alagoas. Então, assim, é um movimento que surge de pessoas com vivência, ou trajetória, ou que estão nas ruas, para lutar por direitos. Porque tem um ditado que diz assim, ó, nada sobre nós sem nós. Então é isso, estamos nas ruas, estamos nas lutas, estamos nas marquises, né? Somos sujeitos de direitos. A gente precisa até da alimentação nas ruas, mas nós sabemos que essa alimentação
ela entra e sai. Mas o conhecimento por direitos, ele não se perde, ele é para sempre. Por isso que é importante que a gente esteja conhecendo nossos direitos, mas também deveres. Porque quem conhece seus direitos, melhor luta por eles. Que massa, Vanilson. Cara, que fantástico estar aqui prosseando com você nessa tarde, conhecendo um pouco mais sobre o movimento da população em situação de rua. Você é um cara que, enfim, eu tenho como referência, né, e me inspira para estar lutando aqui onde eu estou, na cidade de Caicó, né? E, enfim, cara, eu gostaria que você falasse um pouco também agora. Você já falou, já pincelou um pouco, mas é importante a gente falar dessas vivências, porque a gente vive no mundo, Vanilson, numa sociedade cada vez mais que negligencia a questão da solidariedade, do cuidado, e a frase aqui que é disparadora também dessa prosa que eu acabei de colocar aqui é o cuidar de si, do mundo e do outro no contexto das crises contemporâneas, né? Então construímos uma sociedade cada vez mais, né, que negligencia o cuidado, né? Esse cuidado de si, o cuidado do mundo, né, da biodiversidade, do planeta como um todo, e também do outro, né, das vivências que a gente vai construindo, né, nesse mundo. E aí muitas vezes as pessoas estão insensíveis, né? Sei lá, hoje você pode trazer esse dado maior do que eu, sei lá, em média, quantas pessoas estão em situação de rua em Natal ou no Brasil. E aí muitas vezes essas pessoas são invisíveis, né? E aí é importante a gente dar visibilidade a essas pessoas que estão, né, nessa situação. E aí, muitas vezes a gente dá visibilidade quando a gente dá voz às pessoas para falar um pouco a partir das suas vivências, da sua vida. E aí eu devolvo a bola para você. Eu gostaria que o Vanilson falasse um pouco para a gente aqui como é que foi, né, a experiência de estar, você já pincelou aqui, como é que foi a experiência para Vanilson como pessoa, passar 20 anos, você falou, foi 20 anos, me perdoe. 27 anos de situação de rua. Como é que foi para Vanilson? Como é que Vanilson, o que é que Vanilson traz? Quais as lembranças que Vanilson traz desse momento, para que a gente possa, que você possa compartilhar conosco aqui, para a gente conhecer e reconhecer que ainda existe muitas pessoas nessa situação. Então, primeiro dizer que a mídia ou até parte da sociedade prega que quem está nas ruas é porque é drogado, é porque é bandido. Não. Vários fatores fazem com que as pessoas venham a morar nas ruas. Um exemplo, essa pandemia agora, ela vai trazer um grande número de desempregados sem conseguir pagar seus aluguéis durante e pós-pandemia para as ruas. Então, assim, vários fatores levam para as ruas. No meu caso, foi conflitos familiares. Então, nas ruas, eu costumo dizer que as ruas é uma escola, mas também é uma escola e uma madrasta, né? Assim, a madrasta mais má que possa existir, a rua às vezes mas também é uma grande escola, né? E certa vez, algumas pessoas podem até pensar, mas será que ele deveria ter passado por isso, né? Eu até pergunto a João, você acha que o Vanilson Torres deveria ter passado por essa situação de 27 anos nas ruas? Né? É uma pergunta que as pessoas fazem, mas como é que a pessoa passa 27 anos? Eu deveria? Você talvez não responda aí, mas eu vou responder aqui, sim. Eu deveria ter passado por essa situação. Porque se eu não passo, é claro que eu não estaria aqui nesse momento. Eu não estaria lutando pela população em situação de rua. Como eu iria lutar se eu não houvesse passado? Mas é claro que eu não necessitaria passar por tudo que eu passei nas ruas, seja violência física, violência policial, e a pior de todas, que é a violência institucional, né? Então, assim, o viver nas ruas, ele é muito diversificado, né? Eu dormir com o olho aberto, todo fechado, como eu falo o rap da rua, que diz assim, ó, o rap da rua, não é poesia, então vamos prosear. O rap da rua também nós criamos, e ele fala assim, ó, sorrir, quero, posso, não. Por que é uma calçada, lençol papelão? O poder não liga para nós. Bem alto gritamos, mas eles não querem ouvir a nossa voz. Nômades nós somos, é preciso, pá, 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 som de tiros, corremos perigo. O Deus do céu
cuida da gente, é dono do passado, futuro e presente. Viver nas ruas, incertezas, um aberto, outro fechado, olhando as redondezas. Lutar não é esperar, mudanças virão, temos que continuar a lutar. Lutar não é esperar, mudanças virão, temos que continuar a lutar, 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 lutar. Então é essa luta que nós estamos travando em Natal desde 2012, né? Natal surge a partir do centro de referência, Natal não, o movimento aqui em Natal surge a partir de uma interseção do Centro de Referência em Direitos Humanos, o CRDH, hoje chamado Marcos Dionísio, né? Onde ele traz da Bahia Maria Lúcia Santos Pereira, na Semana Internacional de Direitos Humanos, e com isso viu-se a necessidade de se aproximar da pop rua. E aí surge aquele encontro que eu falei no bairro da Ribeira, e o movimento surge na luta social em Natal, né? Com muita dificuldade, porque eu entrei em 2012, mas ainda passei 2 anos nas ruas, né? Só saí das ruas em 2014, quando conheci a minha companheira, né? E fomos morar na casa da minha sogra, né? E é até interessante, porque diga aí, o cara está em situação de rua, agora imagina essa mulher, né? Deve ser uma mulher muito sensacional, né? Porque, vamos, meu amor, vamos lá para casa da minha mãe. Chega na casa da mãe dela, eu, pessoa em situação de rua, mesmo caracterizado como pessoa em situação de rua, mamãe, esse é meu namorado, ele vai morar aqui, né? Então, assim, eu me arrepio, porque algo, essa sensibilidade, João, é algo que falta em muitos gestores e gestoras. Não ver a casca da pessoa, mas ver o conteúdo que essa pessoa tem, né? Porque julgar as pessoas por aparência é muito fácil e todo mundo faz, né? Agora, conhecer realmente as pessoas por dentro, só quem tem a sensibilidade, né? Só quem tem esse desejo de conhecer é quem conhece. Então, o movimento surge em 2012, eu estava em 2014, com muita dificuldade, moramos de aluguel hoje aqui, mas por que eu continuo na luta, João? Porque um dia, a Maria Lúcia, ela faleceu, né? Inclusive, agora, dia 25 de abril, vai fazer 2 anos. Ela faleceu por questões de saúde, e a gente discute no movimento. Quem cuida dos cuidadores, né? Porque nós também somos cuidadores, então assim, a pop rua, ela muitas vezes a gente esquece da gente para cuidar da pop rua, mas quem cuida da gente? A gente tem que se cuidar, porque quando a doença vem, ela nos leva. E aí Maria Lúcia faleceu, e eu gostaria de fazer uma homenagem aqui a ela. O nome do poema é Maria Lúcia, a Guerreira das Ruas, né? Fizemos esse poema, dia 25 faz 2 anos da partida dela, uma mulher que lutou tanto, que não poderia ter morrido, mas ela faleceu. E aí nesse poema, a gente percebe o porquê que ela se foi, né? Não foi em vão porque ela se foi, mas eu vou contar aqui em forma poética, que começa assim, ó. Estou começando esses versos com muita emoção, pois vou falar de uma guerreira que mudou minha vida, minha visão. Seu nome? Maria Lúcia Santos Pereira, mulher da rua, negra, baiana, brasileira. A conheci em 2012, na Terra do Sol, na cidade de Natal. Sua fala me encantou, uma mulher sensacional. Lembro-me como se fosse hoje, eu ainda sem destino. E ela chega para mim e diz, você consegue, vamos lutar esse menino. A partir daquele momento, me despertei para lutar. E Lúcia sempre me dizendo, não desista, é difícil, mas precisamos continuar. Com todo aquele carinho e confiança que ela depositou em mim, percebi que era preciso continuar na luta assim. O que eu aprendi, devo tudo a essa negra mulher. Foi ela que me ensinou a lutar por direitos e quão importante é. Mas Deus, em um certo momento, em um certo dia, percebeu que seu exército estava desfalcado e resolveu convocá-la para guerrear ao seu lado. Para nós, pobres mortais, sem muito compreender e sem querer aceitar, nem ao menos entender, a possibilidade de um dia te perder. Mas após refletirmos pelo olhar do Criador, percebemos que felizmente não te perdemos. Simplesmente você voou.
voou para um voo mais longo e mais alto. Um voo necessário e realmente essencial, que é lutar no grande exército celestial. Que massa. Tá passando aqui porque... Não terminou não terminou não. Ah, desculpa. Quem tá passando aqui? Desculpa. Não se preocupe, Maria Lúcia, pois aqui na Terra estaremos lutando lado a lado com você, para você e sempre por você. Mas sabemos que a sua missão agora é em outras frentes combater. Para você, Maria Lúcia, nós aqui na luta e na resistência tiramos nosso chapéu e ficamos muito felizes por termos uma grande guerreira pop rua nos exércitos dos céus. Maria Lúcia presente. Maria Lúcia para mim, não sei se vocês estão vendo, mas eu estou muito arrepiado, porque para mim, eu nasci dessa mulher novamente, né? Como a Fênix nasce das cinzas, eu nasci da luta dessa mulher. Ela chegou aqui em Natal e eu estava nas ruas, pessoal. Eu estava destruído e ela me formou enquanto ser humano, né? Ela me deu as oportunidades de hoje nós estamos ocupando um dos maiores cargos na saúde do Brasil, que está Conselheiro Nacional de Saúde, como o João sabe. Ela nos deu essa oportunidade, porque foi através dela que a gente chegou até lá. Mas assim, aí refletindo, a gente sabe que a vida, né, ela é cheia de prosas, de poesias, mas também de desafios. E assim, ela se foi. Mas o seu legado continua em cada um e cada uma que luta por direitos da população em situação de rua. Seja nós, pessoas que vivemos nas ruas, ou que estamos nas ruas, seja vocês aí do outro lado dessa live, né, que lutam pelo ser humano, que lutam pela humanidade. Então, assim, para mim, é muito difícil falar dela sem me emocionar, né? Porque foi através dela que eu nasci, mesmo ela nunca tendo sido mãe biológica, ou sido mãe realmente, mas ela tem vários filhos e filhas por esse Brasil. Ah, que lindo, Vanilson. Eu não tive a oportunidade e a honra de conhecer a Maria Lúcia em vida, né? Mas acabo de conhecer, né, um pouco dessa mulher negra, baiana, né, afetuosa, né, com essa pegada de mãe, né, como você coloca, a partir, né, das suas emoções, né, a partir das suas memórias afetivas. E é isso, né, a vida são as nossas memórias afetivas, né, nossas memórias relacionadas diretamente com as nossas emoções e sentimentos, né. Que bom que um dia, né, viveu e ainda vive, né, nos corações, como você mesmo falou, daqueles que a conheceram, a Maria Lúcia, né, que pôde ser essa mediadora entre o Vanilson, que estava em situação, né, em situação de rua, enfim, de negligência social, né, e aí ela conseguiu fazer com que o Vanilson pudesse reacreditar, né, que poderia recomeçar como uma fênix, como você mesmo coloca, né, e isso, Vanilson, que você traz, né, como experiência de vida, né, é algo que coloca em xeque toda essa nossa construção social pautada na competição, pautada nesse eu egóico, nesse eu desconectado com o outro, nesse eu, né, descontinuado, né, que o sistema capitalista nos forma, né? Um eu que precisa destruir o outro, e por isso que eu sou insensível com o sofrimento do outro, porque se o Vanilson está em situação de rua é porque ele quer, né? Essa visão é totalmente fechada no individualismo, né? De uma visão mitológica, numa perspectiva, né, meritocrática, né? E aí, a partir da sua vida, né, desse livro aberto que você nos honra de agora poder folhear, né? A gente vai entendendo cada vez mais a importância de a gente estar criando laços, né? Laços sociais a partir dos direitos, né? Sociais conquistados historicamente, né? Hoje, Vanilson, né, é um conselheiro nacional de saúde, que ele vai falar um pouco também, né? Vai poder falar um pouco como é que está sendo essa vivência dentro do Conselho Nacional de Saúde. E aí a gente vai verificando, né, Vanilson, a importância de a gente defender, né, as nossas políticas públicas, seja ela de saúde, seja ela de assistência social, seja ela de trabalho,
seja ela de habitação, seja ela de renda. E é isso, cara. E eu gostaria, se você pudesse, né? E aí você pode falar já um pouco como é que está sendo, né, essa batalha, esse desafio dentro do Conselho Nacional de Saúde e em relação a essa pandemia, como é que está sendo essa questão da pandemia? Eu acho que antes de falar do Conselho, não, a gente pode falar pelo Conselho primeiro, né? Como é que está sendo os desafios lá no Conselho Nacional de Saúde? O que é que você tem aprendido? O que é que você pode nos ensinar aqui a partir das suas vivências dentro do Conselho Nacional de Saúde em relação à população em situação de rua? Então, já são 15h50, então a gente tem que estar de olho no tempo também, né, João? 15h50 já? Quando o tempo começou de 4h10, né? Vai terminar de 5h10. Assim, isso, mas... Oi. Deixa eu fazer só uma parte, desculpa, como você me ensinou, uma parte. A live do Instagram, ela dura 1 hora ela vai cair. Mas se a gente precisar finalizar, né, uma fala ficou ainda aberta, a gente retorna, faz a fala que ficou aberta e finaliza sem problema algum. Também dependendo do seu tempo, né? Das suas atividades. Tranquilo. Aí. Tá bom? Então estar no Conselho Nacional de Saúde era algo inimaginável para mim, né? Eu estava no papelão, né? Eu estava lá dormindo sem ter a garantia de que iria amanhecer vivo, né? E foi através, aí é importante dizer, que foi através do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, foi através do SUS, né? O SUS, o Abraça SUS, esse SUS que é tão importante para a gente, mas que a gente às vezes não conhece, ou discrimina, ou só acredita o que a mídia fala, né, do que o SUS não presta. Foi através desse SUS que a gente chegou até o Conselho Nacional de Saúde. Para mim, tem essa experiência incrível. Eu tenho aprendido muito, mas as pessoas também têm aprendido muito sobre o que é estar em situação de rua. Porque você sabe, nos conhece, a gente sempre bota a boca no trombone mesmo. A gente vem do movimento de população em situação de rua, então os protocolos que tem muitos em ambientes, a gente às vezes não respeitar, mas a gente consegue dialogar sem essa questão da meritocracia, da sua vez, não. A gente chegamos lá em 2015, né? O movimento nunca tinha conseguido a titularidade, Maria Lúcia era suplente, segunda suplente. Nós conquistamos em 2015 a titularidade. Em 2018 houve outra eleição, estamos na segunda suplência. Não tem sido fácil, porque tem muitas pessoas lá dentro que estão no SUS, mas não defendem o SUS, pelo contrário, atacam o SUS, algumas organizações, né, que não vale a pena dizer aqui, mas você imagina quem é, que é da saúde. Então, assim, defendem a questão a questão farmacêutica, a questão de medicamentos, não de medicamento enquanto medicamento, mas desse domínio medicaminoso dos medicamentos, da indústria farmacêutica, a questão dos planos de saúde. Então, assim, é uma luta travada muito difícil, mas que nós que somos do lado do SUS, a gente tem conseguido resistir. A portaria, eu acho que a 5979, se eu não me engano, o Bolsonaro tentou fechar os conselhos, fechou alguns, o Conselho de Direitos Humanos, o da Saúde, o da Assistência, tem resistido. A EP 95 tirou, só em 2019, perdeu o SUS 9 bilhões. Agora vem aí a MP 905, né, que o STF trouxe a questão dos sindicatos não discutirem junto aos patrões, aos empregados, os trabalhadores e patrões, os sindicatos não poderão discutir. Então, assim, a cada dia vem um arroxo, e nós, do controle social, seja do SUS, seja do SUAS, nós temos que estar sempre atentos, porque às vezes o lobo vem em pele de cordeiro, né? Às vezes batem nas suas costas, mas estão dando a facada. Não a facada que Bolsonaro levou, porque ali é facada fake, é a facada que quando não mata, elege, mas a facada realmente, que é a facada que retira direitos do povo brasileiro. Então, estar no Conselho Nacional de Saúde é uma grande escola. Dialogar desde com ministros a pessoas da periferia, dialogar com o movimento nacional unificado, com o negro, e dialogar também com o Mandetta, com aqueles outros ministros que passaram, Barros, o engenheiro Barros, e questionar, né? E enfrentar, porque
o controle social tem que ter enfrentamento também. Então, assim, tem sido para nós muito gratificante, muito, muito forte. Chegou a pandemia, com a pandemia chegou também a impossibilidade de estarmos nos reunindo presencialmente. Mas nós estamos longe pelos corpos, né? Mas juntos pelas lutas, né? As lutas fazem nós estarmos juntos. João, eu queria te trazer, João, para os internautas ou aos instagranautas, né? Uma poesia que fizemos hoje de manhã. Como eu falei no livro, nós somos poéticos. E a poesia é uma poesia poética pop rua que tem como subtítulo Prosas e Poesias da Vida. E o título dela é Pop Rua, Outras Populações e a Covid-19. Fizemos hoje pela manhã em 10 minutos. E ela começa assim, ó. O Covid chegou ao mundo para trazer muitas reflexões, como também para mudar pensamentos, conceitos, atitudes, mudar gerações. Para quem está em situação de rua no Brasil, como faz para não sair, ficar em casa? Nossa realidade é cruel. Para nós essa ordem não adianta, só atrasa. Estar nas ruas é difícil e agora com a pandemia ficou muito mais complicado. Pois habitação, saúde, educação, dentre outras, é direito do povo brasileiro e é dever do Estado. Nos oferecem abrigos na modalidade de isolamento. Mas quando essa pandemia passar, teremos que voltar para as ruas? Para o tormento? Fico aqui pensando que após o coronavírus, o Covid-19, quem mais padecerá é a pop rua, a periférica, a preta, a LGBTQIA+, povos indígenas e de terreiros, a população pobre. Acorda, povo brasileiro, pois a luta por direitos persiste e continua. Vamos juntos e juntas mudar essa realidade, pois ela também é minha, é nossa e é sua. Quando esse pesadelo passar e tudo parecer que voltou ao normal, teremos muitos de nós sem empregos, informal e formal. E só aí nos daremos conta que teremos um exército de pessoas desempregadas, vivendo uma realidade triste, nua e crua. E com certeza aumentará o batalhão de pessoas vivendo em situação de rua. Então é uma poesia reflexiva, mas que também é verdadeira, né? A gente está vivendo uma pandemia que populações específicas e vulnerabilizadas estão morrendo. Morre algum empresário rico, mas a maioria vai ser nós, população periférica, população negra, como a gente citou aqui. E aí, o que vai acontecer no futuro, ou durante e pós-pandemia, é que muitos perderão seus empregos, pessoal. Muitos, aqueles que nunca imaginaram, inclusive, aqueles que um dia passaram por alguém que está na rua, não olharam para ele como ser humano, mas olharam para ele como um bandido perigoso e nem indagaram, será que esse cara, por que ele está aí? E esqueceram que nós, população em situação de rua, temos uma história de vida por trás. Talvez, tomara que não, mas talvez algumas dessas pessoas irão para as ruas mesmo sem querer, mesmo sem ter se drogado, bebido, tendo conflitos familiares, tendo problemas psicológicos, mesmo sem ter nunca ido num CAPS, mesmo sem ter tentado suicídio, mesmo ela não tendo nenhum tipo de problema na sua vida, ela poderá vir morar nas ruas. Vocês já pensaram nisso? Porque acho que isso também faz parte dessa conjuntura. A gente está sabendo que tem pessoas morrendo, passando fome dentro de casa. Nós estamos fazendo a campanha, né, João? A solidariedade não pode entrar em quarentena. Por que isso acontece? Porque os grupos que faziam trabalho nas ruas, como Fica em Casa, deixaram de ir. O movimento larga suas mangas, lutando por políticas públicas, sim, mas também não vamos deixar que a população em situação de rua passe fome, frio ou passe sede, mais ainda. E nós somos a campanha. A solidariedade não pode entrar em quarentena.
onde nós estamos levando alimentação, água potável, higiene pessoal para as ruas. E o que nós temos visto, nós eu digo quanto movimento, mas eu não estou indo, porque eu sou grupo de risco. O que nós temos visto famílias, crianças, idosas nas ruas, dizendo assim, moça, eu estou aqui há 2 dias esperando um sacolão, porque eu não tenho o que levar para casa. E o governo federal lança um programa de R$200, o Congresso volta para 600, mas há uma dificuldade agora, nesse momento, de pessoas receberem. Eu sou um exemplo. O meu é R$600, está aprovado. Mas sabe quando é que eu vou receber? Porque eu nasci em maio, e porque eu fiz conta digital? Dia 28 de abril. Se eu não tivesse nada para comer, eu ia passar fome. Talvez eu até morresse. Então está na hora de nós, povo brasileiro, vou ser bem sincero, tomar vergonha na cara. E saber escolher nossos representantes. Hoje mesmo estava lá, em Brasília, em Mossoró, pessoas que não estão tendo noção do perigo que estão correndo, fazendo manifesto para o fechamento do STF, do Congresso, dos governos estaduais, das prefeituras, das câmaras municipais, das assembleias, pedindo o AI-5, pedindo intervenção militar, só porque é um mito, não um mito, mas um minto, um bolsovírus, um cara que não tem compromisso com a vida, um cara que ele é genocida, um cara que está matando o povo brasileiro à míngua, disse que tem que voltar para trabalhar porque a economia não pode parar. Então, assim, enquanto está indo na contramão, inclusive, do mundo, né? Então, assim, eu mesmo digo, não sigam as orientações do Ministério da Saúde se for a mãe de Bolsonaro. Sigam as orientações da OMS, Organização Mundial de Saúde, porque todas as vidas importam, certo? Nós enfrentamos várias batalhas desde a nossa invasão, que foi em 1500. Que sabemos que não houve descobrimento, houve uma invasão da Europa contra as terras, entre aspas, não descobertas, mas nós já tínhamos aqui nossos povos indígenas. E desde aquele tempo, nós somos saqueados. Naquele tempo era pelo pau-brasil. Hoje, são nossos direitos, são as nossas riquezas que estão sendo entregues ao capital estrangeiro, ao imperialismo. E aí vem falar em meritocracia, né? Meritocracia. Meritocracia num país desigual, num país onde não se respeitam os direitos humanos, num país onde a pobreza muitas vezes é sinônimo de ganhar recursos ou de usufruir de recursos públicos. Então, pensemos bem, 2022 vem aí, vamos pensar bem. Não podemos ter ódio ao votar, mas sim votar com consciência, para que hoje a gente não esteja passando por isso. Porque se não tivesse a EC 95, com certeza o Brasil, a saúde, a assistência social, o trabalho, a habitação, estaria bem melhor do que está hoje. Então é mais ou menos isso, João. Ficamos à disposição aí para perguntas. Perfeito, Vanilson. E assim, o que você coloca, né? E aí a prosa, justamente é isso, a gente se disponibilizar para, a partir da palavra, expressar, né, as nossas inquietudes, a nossa indignação. E aí, sem precisar, né, tá entrando numa discussão, né, como você bem colocou, né, pautada no ódio, pautada numa análise apressada e principalmente pautada na polarização, né, do preto no branco, onde as pessoas não pudessem receber, através das suas ideias, as críticas necessárias, né? E aí é importante saber que a discussão política, ela passa justamente, né? E a democracia é esse espaço da gente estar discutindo as percepções, as ideologias, as visões de mundo, né? Sem precisar ficar atacando as pessoas, né? E aí, entendendo que algumas ideias, e aí, através de pessoas, elas, né, nos inquieta, ela nos angustia, ela nos faz sofrer, mas é o caminho, como você estava bem falando, né, o processo da democracia no Brasil, ou da redemocratização, ou da democratização no país, é um processo, né? E aí a democracia, ela se faz nessa participação, né, de todos nós, nessa percepção, nessa criação de espaço para que as pessoas, aí você como exemplo de vida, possam ter acesso àquilo que é de direito, né? Não é favor, é aquilo que é de direito. E aí a gente precisa lutar, né, para um maior investimento. Você acabou de colocar o exemplo, a emenda Constitucional 95, né, que congelou durante 20 anos a habitação,
trabalho, saúde, educação, ciência e tecnologia, e aí coloca em xeque essa perspectiva neoliberal, capitalista, que, enfim, do livre mercado, que nesse momento a gente percebe a importância do sistema público, enfim, das políticas públicas, né? Deixa eu dialogar com a galera que está aqui, né, dialogando com a gente. É importante a gente dialogar com essa galera que está aqui. A gente está recebendo o Vanilson nessa prosa. A gente está falando sobre um pouco da vivência da história dele. Um cara que vivenciou a experiência de situação de rua. E ele está falando um pouco, né, desse processo, né, do movimento que ele faz parte e constrói aqui no Rio Grande do Norte. Então, a Ângela fala parabéns pela fala, companheiro. A Keila, que é aqui de Caicó, assistente social, fala exatamente, Vanilson. A dificuldade para a população em situação de rua ter acesso ao auxílio emergencial é imensa, né? Porque começando pela quase que obrigatoriedade de ter um celular, porque muitos não têm. A Ângela coloca, é notório o aumento de pessoas em situação de rua, tem sido considerável, precisamos ter ações emergenciais, pois o povo não pode esperar um plano de contingenciamento, né? O Alisson coloca que gostaria de saber por que não existia essa atenção para a população em situação de rua antes, né? Quero saber por que não existia essa atenção para a população em situação de rua antes. Será que não existia, né, essa atenção? E como um processo de construção, né, societária de ataques, né, essa perspectiva do invisível, do pobre, do trabalhador, né, e vai lembrar que a democracia política não é um regime de concessão, né, é um regime de luta, né, e aí a gente vai conquistando nesse processo alguns avanços e também alguns retrocessos que a gente poderia aqui enumerar vários, né. Vanilson, deixa eu ver quantos minutos já vai. Eu não sei se vai encerrar agora, mas eu gostaria de cantar. Posso? Você já trouxe um bocado de poesias aí, de rimas, da arte. E a galera que está aqui conosco ainda na live pode fazer perguntas, não pode, Vanilson? Para a gente estar discutindo aqui, dialogando? Pode, João, pode. Mas só antes de tu cantar, deixa eu dar aqui uma opinião. Eu acho que é o Alisson Foguete, né, que é do Movimento Pop Rua, que fez essa pergunta, tipo, por que estão dando atenção agora, porque antes não dava? Porque realmente é um processo, né? O Alisson é do movimento e ele sabe muito bem a luta que a gente tem travado na garantia de direitos, né? Mas eu acho que quando ele fala essa atenção, inclusive a atenção da mídia, né? É toda essa atenção que muitos grupos despertam, mas eu creio que tudo isso acontece em uma construção também coletiva de diálogos, né? Também pela pandemia, algumas pessoas se solidarizam, mas assim, Alisson, a gente tem a certeza, né, Alisson, que nós, enquanto pessoas em situação de rua do movimento, nós sempre demos essa atenção, né? E nós sempre chamamos, principalmente, a atenção dos governantes para essa situação. Agora, eles têm o poder da caneta e muitas vezes não a usam para o bem comum do povo da rua, do povo brasileiro. Perfeito, né? E aí é importante, né, essa colocação do Alisson, é importante a gente fazer essa reflexão, né? E aí, como você colocava, né, no poema que você construiu hoje de manhã, será que a gente só precisa se preocupar com a população em situação de rua, com os trabalhadores que estão desempregados, enfim, com as pessoas em situação de vulnerabilidade diante de uma pandemia, diante de uma crise planetária, né? E aquilo que a gente falava outro dia, né, numa ligação, é necessário a gente utilizar dessa crise, as crises servem para isso, Vanilson. As crises justamente servem para que a gente possa fazer reflexão do que precisa ser mudado, né? E aí fica muito claro o que precisa ser mudado na sociedade, é essa perspectiva, né, de cada vez mais enxugamento do investimento público nas áreas primordiais, né? E quando eu faço um corte, ou então eu contingencio o investimento em saúde, eu estou matando pessoas, né? Eu estou deixando de investir em equipamentos, enfim, em estruturas, em recursos humanos, e a gente vai matando as pessoas, né? E isso é histórico no nosso país, né? E a gente precisa olhar para a história, verificar os nossos avanços, os nossos retrocessos, mas nunca parar de lutar, né? Porque a luta sempre é constante, como você colocou em uma das suas prosas aí, e rimas.
E a música fala sobre isso. Mais uma vez eu vou tocar Raul. Se souber cantar, canta, Vanilson. Tem um delayzinho, um atraso, mas tem problema não. Pode cantar. É a segunda voz, é a segunda voz. Isso, por favor, por favor. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Tente outra vez. Beba, beba. Pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para subir o monte. Para a ponte. Nada acabou. Nada acabou. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que gira, falando no ar. Queira, mas ser sincero e pois seja profundo. Você será capaz de transmitir o mundo. Tente outra vez. Tente. Não diga que a vitória está perdida. Você pode ter perdido a batalha, que se vive a vida, mas a guerra nunca. Tente outra vez. Ô João, eu acho que essa música ela fala muito a pop rua, né? Porque é tentar outra vez. Então assim, quem tá na rua, eu costumo dizer que são guerreiros reais. Porque estar em situação de rua e sobreviver a cada dia tem que ser muito guerreiro. Mas eu queria responder ou colaborar com a fala da Keila, né? Keila Caroline, né? Que é aí de Caicó. Realmente, Keila, o que deveria acontecer é que os municípios deveriam criar, através dos CRAS, centros POPs onde tem, possibilidades dessa população estar fazendo esses cadastros dos auxílios emergenciais. Mas como? Disponibilizando um computador, telefones, vários chips, que parece que não pode ser num chip só, para poder estar pegando aquele código que está cadastrando as pessoas em situação de rua. Lá em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti está fazendo isso voluntariamente. Mas nós sabemos que é muito importante que os serviços assistenciais estejam fazendo isso. Até porque também é para isso que eles foram criados, né? Então, mas tem toda essa dificuldade, né? Tem toda a questão de recursos humanos, tem várias coisas, tem o corte do SUAS que aconteceu no início do ano. Agora o governo federal disponibilizou 2 bilhões, e aí é importante vocês saberem, 2 bilhões e meio para o SUAS, 500 milhões serão destinados só para serviços socioassistenciais para a pop rua no Brasil, mas é preciso cada município fazer o aceite. Então, assim... Desculpa lhe interromper, é porque o tempo está acabando, mas a gente vai encerrar e retorna. Estamos de volta. Pode continuar. Então, eu estava dizendo que ele tem razão, né? Porque era preciso ter feito uma força-tarefa e uma organização para cadastrar a pop rua, seja tendo um computador nos CRAs, ou seja, tendo vários chips de celulares para estar cadastrando os códigos. Mas também disse o seguinte: o governo federal ele destinou para os estados e municípios 2 bilhões e 500 milhões, né, de reais, saiu agora, eu posso estar passando para você depois, onde 500 milhões serão destinados somente para serviços assistenciais na pop rua. Mas é preciso que os estados, é preciso que os municípios, eles façam um aceite. Então são serviços como centros POPs, acolhimentos institucionais e outras modalidades de acolhimento para a pop rua. Então é importante saber disso,
que tem esse recurso aí, né, que está chegando, né? Mas também tem outra questão acontecendo, que talvez vocês nem saibam. O governo também federal, no dia 13, ele lançou um tal de um programa chamado Transforma Brasil, onde dentro está o Brasil Acolhedor. E o que é isso? São modalidades de acolhimentos, tipo CREAS, mas são para 3 públicos específicos. Vai chegar em Natal, vai chegar na região metropolitana, deve chegar no Rio Grande do Norte. São para pessoas idosas que recebem Bolsa Família. Aí já estão dizendo pessoas especiais. Eu não entendi bem, não sei se seriam autistas, pessoas autistas, ou nesse sentido, porque eles colocam só pessoas especiais, mas também população em situação de rua. E aí tem alguns critérios, mas assim, não está ainda muito definido. Mas foi lançado pelo Ministério da Cidadania e pelos Direitos Humanos, da Damares, né? Então deve estar chegando, mas é na questão do voluntariado, né? Aquilo que ela começou a fazer no início do governo Bolsonaro, mas que agora se concretiza. Então, a gente sabe que no momento de pandemia, alguns grupos, algumas ONGs vão entrar nesse programa. A gente também tem que perceber que durante a pandemia, talvez, né, seja necessário que isso seja adequado para as populações, mas também a gente percebe que se a gente ficar fora da discussão é pior, porque os retrocessos podem ser maiores. Então, a gente tem que ter cuidado quando ele chegar, analisar e ver qual é o melhor caminho. Que bom que você traz essas informações, né? E aí é importante a gente ficar atento aqui em Caicó, né? Houve a parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social a partir de intencionamento feito pela Caritas, né? Que é uma instituição filantrópica que faz a parte aqui da Diocese de Caicó. Então, a Prefeitura, a partir da Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social e a Caritas fizeram uma busca ativa aqui na cidade para poder chegar a um número mais formal da população em situação de rua. E aí eles disponibilizaram uma casa, eles estão em uma casa onde era o CRAS aqui da Zona Oeste e as pessoas em situação de rua estão lá, né? E aí até vou entrar em contato depois com o José Carlos, que é a pessoa que eu tenho um contato aqui em Caicó, não sei se a Keila tem informação, que justamente a galera tá lá nessa casa, né? E aí tá tendo refeições, dormida, banhos, enfim. Mas é como é que a gente falou, né? A gente precisa aproveitar como uma crise, e aí eu falo aqui como psicólogo de formação também, né? A crise, ela atinge tanto o indivíduo, né? As crises, elas existem, as crises individuais, singulares, onde nós temos as nossas demandas, né, singulares. As crises, elas são também, né, planetárias, como as crises ambientais, que a gente poderia aqui... A poluição das nossas águas. O Vanilson caiu aqui, vamos ver se ele retorna para a gente encaminhar nosso encerramento da nossa live de hoje aqui. Deixa ele voltar que eu passo o recado para ele, viu, Jana? Deixa eu ver se ele retorna aqui. Opa, voltou. Deixa eu botar ele aqui para dentro. Pronto, retornou. Ó, Vanilson, tá me escutando? Pronto, eu estava falando aqui, né, fazendo essa análise, né, que tem a ver com a frase disparadora também dessa nossa prosa, que para mim foi muito singular, assim, eu saio daqui aprendi muito com você, né, nessa tarde, e aí fazendo essa reflexão, né, desse cuidado de si, né, que é gerado pelas crises, existenciais, individuais, singulares de cada pessoa. Existem as crises singulares, existem as crises do mundo, né, que é as crises planetárias, que são as crises ambientais, né, o ataque ao meio ambiente, à biodiversidade, nossas águas, florestas, mares e rios. Existe a crise em relação ao outro, né, essa insensibilidade com o diferente, com o outro, né, onde eu vejo o outro como mero objeto de competição. E aí as crises, né, elas servem justamente para que a gente se movimente, né? E aí não adianta somente agora, porque estamos em um momento de isolamento social, as pessoas em situação de rua aqui de Caicó, de Natal, ou do Brasil, agora está sendo acolhida, enfim, tendo seus direitos básicos aí
o acesso aos direitos básicos. É necessário a gente criar políticas que sejam, né, contínuas, né? E aí não ficar só no paliativo. É importante, a gente provocou, a galera está com espaço aqui agora, mas é necessário continuar após a crise, né? E a crise serve para isso, para que a gente faça um movimento, né? Um movimento em prol de uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais fraterna. E vou ler aqui umas mensagens que a galera colocou aqui, Vanilson. A Jana colocou aqui um abraço para esse lutador, Vanilson Torres. Outro para ela. A Keila colocou sim, está sendo organizado em Caicó essa espécie de abrigo voltado para a população em situação de rua, nesse momento de pandemia. Parabéns pela live, vocês foram ótimos. E é isso, Vanilson. Vou devolver a bola para você fazer seus agradecimentos. E aí, se tiver mais alguma arte aí para nos presentear, né, tocar a nossa alma a partir da sua arte de vida. Você falou que tem muita... consegue, né, construir, que bom. E aí, devolvo a bola para você. Se quiser fazer alguma mensagem, alguma provocação, alguma mobilização para a galera que está nos acompanhando. E vai lembrar que esse vídeo vai ser postado lá no canal no YouTube, viu, Vanilson? Ele vai ficar lá no canal do YouTube para a galera que quiser rever depois e acompanhar, vai estar lá no canal do YouTube. A bola é sua. Beleza, obrigado pela bola, Mengão aí, o Flamengo. Então, só agradecer também pela oportunidade, né? Creio que seria importante que outros atores, outras pessoas pudessem estar trazendo temas relacionados à população em situação de rua, a outros grupos vulnerabilizados, porque eu digo vulnerabilizados? Porque eu sempre estou vendo colocar assim, populações vulneráveis. Uhum. Eles são vulneráveis. Essa terminologia não é mais usada, né? Porque quando se diz vulnerável, parece que é o cara que se colocou nessa vulnerabilidade, né? A gente traz, quando se fala em populações, a gente usa populações vulnerabilizadas, né? Porque a gente sabe que nos colocaram, a gente sabe por que a gente está nela, né? Uhum. É por um contexto histórico, social, que nos coloca na vulnerabilidade. Mas ainda teimam em culpabilizar os sujeitos, as sujeitas, né? Quando diz, ele é vulnerável, né? Parece que eu sou um coitadinho, né? Eu sou, bichinho, dá um pão com café a ele, não, dá um copo d'água, não. A nossa fome é por direitos, né? A gente tem fome, sim, do pão, do café, da água, mas a nossa maior fome é por direitos. E para encerrar, um abraço para Keila, para todos e todas, o Alisson, mas vou encerrar também de forma poética, porque a gente tem aqui o Rap do Rato, que é uma história muito interessante. O Rap do Rato, ele acontece lá ali, quem sabe, quem conhece Natal, o Barreira Ribeiro, tem um buraco da Catita, né? Tudo a ver com o rato. E lá em frente tem a serralheria do seu Valdemar. Eu trabalhava lá quando estava na rua, e a gente estava sentado e um rato, ele ia no tambor de lixo, de plástico, e ele comia a comida, e quando a gente olhava para ele, ele corria, toda a vida. Aí o seu Valdemar diz, Vanilson, vamos fazer o rap, vamos fazer uma poesia, uma onda aí com esse rato, fazer aí uma paródia, vamos. E criamos o rap do rato, mas de uma forma poética, mas também crítica, né? Que a gente tem que ter criticidade nas nossas ações, nas nossas falas, tem que ser dosada de criticidade. E o rap do rato começa assim, ó. Eu vi um rato comendo lixo, não era um homem, era um bicho. Um bicho já fui, um bicho não sou mais. Esquecer o passado, ficou para trás. Infelizmente, ainda tem gente comendo do lixo, vivendo como um bicho. Peço a Deus para mudar essa situação e você pode ajudar, meu irmão. Tenha consciência na próxima eleição. Vote em quem está disposto a ajudar a nação. Vote em quem está disposto a ajudar a nação. A corrupção, o falso moralismo, temos que lutar contra isso. Creio, vejo, não veremos mais isso. Um homem feito rato, comendo lixo, comendo lixo, comendo lixo. Então, terminamos aí a live com essa poesia. Assim, esperamos que a gente tenha colaborado de alguma forma, com ideias ou com ações, e repetir o que eu repeti no meio da live. Você, gestor, você que por acaso um dia viu essa live, gestora, não só no momento de pandemia, que como o João falou, Caicó acolheu, mas quando terminar a pandemia, vamos
vão criar um serviço ou vão criar moradias para essa população? Então, você, gestor de Caicó, você, gestor de Mossoró, de Natal, todos os municípios de Natal e do Brasil, o poder da caneta está na sua mão. Use-o para o melhor da população, seja aquelas que estão nas ruas, seja aquelas que estão em comunidades carentes, seja aquelas que estão, inclusive, em casas muito bonitas. Mas você será lembrado por o que você fizer, de bom ou de ruim. Então, use o poder da caneta para mudar a vida de pessoas e não para destruí-las. E é isso que a gente deixa aqui na live, né? Agradecendo a João, aos instagranautas, vamos chamar assim, aos instanautas, por essa oportunidade de estarmos trazendo um pouco da nossa história, das nossas lutas, né? O Movimento Nacional de População em Situação de Rua do Rio Grande do Norte e apoiadores e apoiadoras está sempre em movimento. E quem puder contribuir com a campanha A Solidariedade Não Pode Entrar em Quarentena, é só entrar em contato com o João, né, João? Ou comigo, que João passa o nosso contato e vamos fazer com que outras pessoas tenham oportunidades de ter uma água potável, de ter uma máscara, de ter um álcool em gel, de ter um pouco de dignidade nas ruas de Natal, nas ruas do Rio Grande do Norte, nas ruas do Brasil. Muito obrigado, vamos seguir na luta. Só as lutas mudam a vida. Valeu, Vanilson. Desde já eu quero agradecer a sua disponibilidade de tempo, né, de vida. Para mim foi uma live muito prazerosa, né? E aí saio daqui dessa live, né, cheio de ideias, cheio de provocações, cheio de questionamentos, né? E são esses questionamentos, provocações que faz que a gente continue a luta, né, Vanilson? E não desista dela. E aí, desde já, eu quero parabenizar você por você ser esse cara que não desiste da luta, né? E aí, que consegue, mesmo diante dos desafios, consegue... Vanilson, tá aí? Oi, tô ouvindo. Tá, desculpa. E aí, mesmo diante das lutas, consegue ainda, com esse dom, né, da sensibilidade, enxergar no rato, enxergar, enfim, no contingenciamento da vida, uma forma de usar da arte, da criatividade, e aí, através da sua poesia, através do seu poema, através do seu rap, através da sua arte de ser pessoa, né? Porque além de tudo, antes de ser Vanilson, Conselheiro Nacional de Saúde, do movimento da população em situação de rua, você é uma pessoa que precisa, né, ser respeitada, como você colocou, na sua dignidade humana, né? E aí parabenizo pela sua sensibilidade de conseguir enxergar aquilo que muitas vezes nós que achamos que somos detentores do saber, porque teve acesso à universidade, ou porque aquilo outro, a gente consegue ser provocado e consegue enxergar situações que a nossa racionalidade, né, científica, profissional não consegue enxergar. Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu tenho falado aqui em todas as lives que a gente está construindo aqui, a partir desse Instagram, esse projeto, que as lives que a gente está construindo aqui não tem preço, né? São, enfim, a gente não consegue colocar um preço, até porque a gente não pode botar preço naquilo que é sagrado, né? Que é o cuidado, que é o encontro, que é a amizade, que é a confiança, que é a parceria e que é também a luta coletiva, né? Porque é só por ela que a gente consegue avançar. Então, desde já, um bom final de domingo para você aí, uma boa semana. Você tem meu contato, vamos trocando aí as figurinhas necessárias para que a gente possa modificar essa realidade. Pode falar. João, então você trouxe essa questão aí, dizer que, né, essa questão de academia, né, dos professores ou das pessoas que têm esse poder. Deixa eu acender aqui a luz. Essa questão é muito importante, João, quando você traz, porque realmente, né, se nós pensarmos hoje que o movimento aqui do Rio Grande do Norte, ele está indo para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está indo para a UNB, está indo para a Unifacex, para a Nassau, fazer rodas de conversa sobre a população em situação de rua. Isso é muito importante dizer por quê? Porque há 8 anos atrás, as universidades não falavam em população em situação de rua. Falavam teoricamente e talvez sem uma posição mesmo didática e uma posição concreta. Mas hoje, a gente consegue fazer isso dentro das universidades.
E aí o que você traz é muito importante, que eu me lembro do professor João. O professor João, que não é você, que já é outro João, é João JM, lá do... que foi meu professor, porque eu esqueci de dizer. Aneus? Ih, acho que ele caiu. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele consegue retornar para a gente. Acho que vai ter que sair e voltar. E por enquanto, que não sei se ele vai voltar, eu vou pegar o violão. Pronto, ele saiu, ele está voltando. Opa, João. Voltou. Pode Isso, falar. então, eu estava dizendo o seguinte, eu tenho um professor, eu deixei de estudar em 86, né, voltei em 2013. E aí, em 2015, eu parei novamente, faltando 4 matérias para terminar o ensino médio. Voltei a estudar esse ano, aí chegou a Covid-19 e fechou tudo. Mas tem um professor lá, chamado JM, que ele na classe era de português. Ele dizia assim, olhe, eu aqui não sou eu que sei de tudo. Vocês também têm os seus saberes. Tipo o Paulo Freire, né? Vocês têm os seus saberes. E é isso. Às vezes, nós somos encarcerados literalmente e mentalmente por profissionais ou professores ou pessoas que acham que o conhecimento é só acadêmico, né? E aí Paulo Freire diz muito quando ele fala que os saberes se completam, né? Super importante ter formação acadêmica, né? Super importante ter o saber acadêmico, mas também é importante ter o saber do conhecimento de mundo, né? Isso é sensacional, né? Porque tem coisas que talvez eu não saiba, o professor sabe que eu não sei, mas eu tenho certeza, tem coisas que eu sei que nem Albert Einstein deve saber, porque eu vivi isso, né? Eu convivi, então isso se completa, isso vai mudar mentes, faz mudar gerações, faz mudar o mundo, né? Quando a gente se completa, o mundo muda, né? O mundo também se transforma. Então era isso, meu irmão. A gente agradece, toca aí uma música aí. Pronto. E aí parece que depois que você ligou a luz, começou a aparecer sua imagem aqui. O problema era a luz, era? Mas rapaz, tá vendo, Paulo? Era a luz, rapaz. Era a conexão. Tá vendo? É verdade. Depois você ligou a luz aí. Eletricidade. Apareceu aqui agora, só. Tá vendo aí? Vamos cantar essa aqui, ó. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Do início. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E quando a quarentena passar, né? E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que saudade da praia. Natal. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Pois é isso, Vanilson, mais uma vez, muito obrigado mesmo, né, pela sua disponibilidade. Agora estou lhe vendo em movimento.
Você passou a live quase toda. Um abraço aí para Janassá, né? É uma grande guerreira também, Potiguar, Janassá, a Lisa, né? A Lisane Lima, a Kelly Rocha, né? A todos e todas que acompanharam a live, né? A gente sabe que não estavam me vendo, mas parece que era a luz, né? Que tem a conexão com a humanidade, e ao ligar a gente apareceu. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente vive um momento extremamente difícil, um momento de perdas reais e humanas, né? Mas que nós sabemos que também depende de cada um de nós fazer com que essas perdas humanas sejam diminuídas. Então, assim, você que tem casa, fique em casa, né? Não siga orientações do presidente da República, porque eu fico com raiva quando alguém diz, ele é louco. Não, ei, respeita a loucura. Ele é genocida. Respeitem a loucura, né? Respeita a nossa loucura, né? Respeita a nossa loucura, respeita Raul Seixas. Ele não é louco, ele é genocida, ele é fascista. Então, assim, para quem tem casa, fica em casa. E para nós, população em situação de rua, nos ajude a lutar a termos uma, né? Então, é importante a gente estar fazendo isso. Agradecer aí a Jana, a Lisane Lima, a Kelly Rocha, a você, o meu querido João Costa, né? A todos e todas que não desistem de lutar, mesmo em meio a desafios, mesmo em meio a dificuldades. Porque a gente sabe que as dificuldades e desafios, elas são pedras para se construir uma escada para a vitória, né? Às vezes as pedras não completam essa escada, mas sempre tem alguém para nos jogar uma pedra. E a gente pega dessas pedras que são jogadas em nós e vamos colocando lá e construindo essa escada para chegar nessa vitória, né? Que não vai depender só de mim, nem de João, nem da Jana, nem da Lisane e nem da Kelly. Vai depender de cada um e cada uma que não seja só patriota, mas que seja defensor da vida. Porque todas as vidas importam, né? Seja ela LGBT, negra, branca, seja ela pop rua, seja ela qual for. Todas as vidas importam. Valeu, João. Valeu a todos e todas. Estamos aí esperando para a próxima. Valeu, Vanilson. E assim que esse momento de isolamento passar, a gente vai combinar aí para trocar uma ideia, sei lá, num quiosque aí da Praia do Meio, né? Enfim, com aquela velha cervejinha gelada também, prosear pessoalmente, tá bom? Opa! Tá combinado. Eu vou na caipirinha, porque há tanto tempo que eu não tomo. Ah, pronto, então. Pois desde já um abraço para você. E a gente vai se comunicando e vai se fortalecendo. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, e até irmão, breve. Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima.